né, desembargador Silvino? O 31 de dezembro é aquele dia que sempre sai a seguinte frase, desembargador, especialmente depois que a turma já tomou um champanhão, agora politicamente correto, um filtrado, não, um espumante. A gente tem que sempre cuidar do politicamente correto. Um espumante, né? Ou tomamos um chopp legal. A frase é a seguinte, Bento: não vi esse ano passar. Se o cara está meio bêbado, chega a olhar para aquele champanhe e dizer: é a mesma champanhe. Olha para o chopp, é a mesma chopeira. Como se tivesse sido ontem que estava ali. Por que dissemos isso, desembargador Silvino? Dizemos isso por um motivo simples, Itamar. Toda pessoa que passa... Um cara de 50 anos, né? Vamos imaginar que aqui nós já tenhamos atingido os 50 anos. Vamos para o plano da ficção. Um cara de 50 anos, para um cara de 50 anos, um ano representa 2% de toda a sua vida. 2% é assim, ó. E nós sempre vamos medir o tempo em função do tempo que vivemos, não do tempo que viveremos, porque ninguém sabe o tempo que viverá. A nossa noção de tempo sempre se dá em face do tempo que vivemos. É por isso que a cada dia que nos ponemos viejos, o tempo passa mais rápido. O tempo é cada vez mais ligeiro, porque ele cada vez simboliza menos tempo. É por isso que uma criança de 5 anos, o tempo não passa nunca. Porque um ano para uma criança de 5 anos é 20% de toda a sua vida. É por isso que vocês, os jovens casais, quando convencem a sogra ou a mãe a ficar com o nenê para dar uma fugida em Gramado, e vocês largam na sexta-feira e no sábado a velha já diz: não aguento mais, não para de chorar. E vocês nem sentiram o fim de semana começar, é porque para aquela criança a sensação dela é de abandono. Porque aquelas horas é muito tempo se ela tem 3 ou 4 anos. Porque a noção de tempo dela é outra. Para um adolescente, entre 12 e 18 anos, um ano irá simbolizar alguma coisa entre 8% a 5% de toda a sua vida. Não é pouco tempo. Não é pouco tempo. É um tempo capaz de produzir muitas transformações, para melhor ou para pior. Mas não digam que é pouco tempo. Poderá não ser tempo suficiente do ponto de vista de mecanismo de defesa social em face de determinados tipos penais, por conta da expectativa de mecanismo de defesa social que a privação de liberdade, por exemplo, representa. Mas isso dá uns tipos penais, não dá 10 tipos penais. Porque para a maioria dos tipos penais hoje os adolescentes ficam mais tempo presos do que os adultos, o que é um absurdo. E explica, em parte, a superlotação do sistema FASE. E explica, em parte, porque não está determinado o tempo de internação e tem que ser. Veja, se nós tivermos o azar de sermos assaltados, estamos na rua aí, 2 caras nos assaltam, um de 18 e outro de 17. Mete revólver na nossa cara. Vamos levar o celular, que é o objeto de desejo. São apreendidos em seguida. O que acontece? O menino de 18, que é um menino, sofre uma pena de 5 anos e 4 meses. André, tu que é o bom nesse negócio, é mais ou menos isso? Roubo qualificado, emprego de arma de fogo, concurso de agentes, pode dar mais, né? Mas se ele é primário e sem antecedentes, em regime semiaberto, ele não vai ficar 1 ano que ele passa para o regime aberto, ou seja, em menos de 1 ano, ele está no regime aberto. O pobrezinho do adolescente, os caras dão uma internação por tempo indeterminado para esse guri, que ele muitas vezes está fechado na fase e o coautor está na rua. E isso é inaceitável do ponto de vista de um sistema de justiça. Isso pode ser justificativa numa política de Nicholas Marshall. Agora, quem tem compromisso com um sistema de justiça e com um sistema de garantia, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E existem adolescentes hoje, por roubo, por exemplo, que ficam mais tempo internados do que o coautor dele adulto.
Agora, o que pode acontecer é que existem fatos, como o latrocínio, etc., que há uma desproporção muito grande. E que, eventualmente, isso pode sofrer uma correção pontual, como disse Emílio. Vou encerrando essa fala, que já se estende demais, mas lembrando uma história que eu gosto muito. Uma vez eu li um texto da Simone de Beauvoir, que eu de vez em quando repito, e agora eu estava parado ali e me lembrei, que é genial. O texto da Simone de Beauvoir diz o seguinte: uma mulher, Catarina, ouve essa, uma mulher, isso não tem alusão a ti, eu estou vendo como tu defensora dos direitos da mulher. Uma mulher arruma um amante, Catarina, lindíssimo. Mora do outro lado do rio. Mora do outro lado do rio. Um tipo aquele da novela, aquele que namora a Raj, tipo Raj. A Lili apaixonada pelo Raj. Tipo Raj, aquele bonito que nem o Raj. Né? Bonito que nem o Raj. Um Raj, né? Cheio de alibabas. Tá? Um Raj. Para ir visitar o amante, ela tem que atravessar um rio. Para fazer essa travessia, tem dois caminhos. Pode ir por um pouco mais longo, que tem uma ponte, e pode ir por um barco, por um barqueiro. Ela sempre vai pelo barqueiro, porque perto da ponte há uma lenda, há uma história, haveria um assassino, e seria perigoso ir pela ponte. Então ela sempre vai pelo barqueiro. Um dia na casa do amante, natural seria isso, o Raj, ela passa da hora, esquece da hora. E quando se dá conta, passou o tempo. E diz, eu preciso ir, me acompanha. Não vai ter problema, vai lá no barqueiro. E ela sai correndo. Chega no barqueiro, o barqueiro já está preparado para assistir a semifinal da Libertadores. Está ali o jogo na frente, ali sentadinho, Grêmio e Cruzeiro. Ele nem tirou o olho da televisão. Já encerrou o expediente. Essa hora ninguém mais atravessa. Pode ir embora. Passou, fecha às 8. A mulher volta à casa do amante. Conta para o amante o que se passa. O amante, mas que bobagem, vai pela ponte. Não tem problema nenhum, nunca ninguém morreu lá, faz mais de 10 anos, não dá nada, vai pela ponte, não me incomoda. Sabe? E a pobre mulher vai pela ponte. E na ponte o assassino a pega e a mata. Sabe o que acontece no dia seguinte na cidade? Cata, rosca. Todo mundo comenta o seguinte: morreu fulana. A culpa é do barqueiro. Ele tinha que ter atravessado ela. O que ele pensa, esse barqueiro, ficar vendo o jogo? Ele tinha que ter atravessado. Outros, não é do barqueiro nada. A culpa é do amante, aquele vagabundo. Tinha que ter acompanhado ela, ter ido junto. E o outro diz, não é nada disso, a culpa é do marido, aquele incompetente, não deu conta, ela precisou arrumar um amante, senão teria morta. Diz um outro, a culpa é dela. Essa mulher jamais tinha que ter arrumado amante, bem feito que morreu. Do assassino ninguém fala. Do assassino ninguém fala. Eu digo isso porque no sistema de justiça da infância, as pessoas culpam tudo. Enquanto que, na verdade, nós temos que falar do foco central das nossas ações. Não da questão do adolescente enquanto infrator. Estou falando do foco central de um sistema que, para funcionar, ele tem que ser efetivo. Não é natural que o sistema não funcione. O sistema tem que funcionar e ele passa por nós, juízes. Quando a ANB fez uma pesquisa, e a pesquisa indicou que um número bom de juízes era a favor da redução da idade penal, eu fiquei triste, porque é revelador das duas uma. Ou de um compromisso ideológico que eu não consigo entender que possa estar presente num poder judiciário comprometido com a luta pelas garantias e pelo direito, ou é por desinformação. Acredito que possa sê-lo, porque, infelizmente, existem muitos juristas que citam muito os notáveis, Boris Casoy e outros menos notáveis. Né? Existe uma turma muito levada pela opinião da televisão ou da mídia. E há necessidade de a gente compreender esse modelo de responsabilização juvenil que nos é posto.
não é uma obra pronta e acabada.